Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo meu. Para este tutorial sobre o Idea Maker, vamos explicar um pouquinho sobre Platform Additionals. Então, como podem ver, né, acabei de abrir, estou com a minha Delta ali atrás, e este recurso não necessariamente serve para um tipo de máquina, serve para qualquer tipo de máquina. Então, preciso de um modelo de exemplo. Então, vou pegar esse barquinho aqui. O Bente já encheu o saco. Então, é um barquinho não tão comum, né? Mas vai me ajudar, porque o que me interessa é apenas a parte da primeira camada dele para baixo. Então ele só está aqui apenas para fazer volume. Para acessar o menuzinho de configurações, eu já ensinei nos vídeos anteriores. O link da playlist agora está na descrição. Então, no vídeo passado eu expliquei tudo sobre essa parte de suporte, ou quase tudo, né? Então, hoje vai ser Platform Additionals. Então, como dá pra ver aqui, né, ele tem muita opção bloqueada e apenas uma opção desbloqueada. Então, como que eu faço para desbloquear essas primeiras opções aqui? Aqui em cima ele vai ter essa casinha de seleção, então eu posso colocar None, que quer dizer nada, né, nenhum, e ele vai me bloquear tudo. Então, isso significa que aqui eu tenho as opções gerais. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho sem nada, nenhuma tipo de adicional de plataforma. Eu tenho apenas o Skirt, que é uma linha de homogeneização ao redor da peça. Eu tenho o Brim, que é uma linha de homogeneização que vai até encostar a peça. Eu tenho o Raft, que ele forma tipo uma balsa embaixo da peça, como se fosse uma segunda mesa. Daí depois eu tenho combinação deles, o Raft com o Skirt, o Raft com o Brim. Então vamos dar uma olhada primeiro no Skirt. O Skirt, como eu já estava habilitado, né, ele vai me liberar apenas esse lado aqui. Então, Skirt e Brim Extruder. Como pode ver, né, o Skirt e o Brim ele compartilham as mesmas configurações. Então, aqui eu posso definir se eu quero no primeiro extrusor ou em qualquer outro extrusor. Tipo assim, se a minha máquina tiver duas cabeças de impressão, aqui vai ter a opção de primeiro e segundo extrusor. Mas como a maioria das máquinas de hoje em dia só tem apenas uma cabeça, porque literalmente ninguém tem capacidade para operar duas, né? Então, só vai aparecer uma aqui. A velocidade do Skirt Brim aqui está em milímetros por segundo. O ideal é deixar mais ou menos nessa velocidade, entre 15 e 20 milímetros por segundo. Quanto mais lento, melhor. Só que daí vem aquele papo que eu falei nos vídeos anteriores, né? Se for lento demais, pode dar problema. Esse próximo campo aqui refere-se a distanciamento mínimo para começar um Brim. Então, o recomendado aqui é sempre zerado. O que afeta essa medição aqui? Nessa minha peça ali atrás não vai afetar em nada, né? Mas, se você tiver uma peça muito pequena, mas muito pequena mesmo, tipo um cajado de action figure na posição vertical, então, você colocando o valor menos de 1 milímetro, pode ser que ele nem faça esse contorno. Então, o ideal é deixar zerado para que ele faça esse contorno ao redor de qualquer peça. Skirt Loop Lines. Esse daqui vai ser quantas voltas ele vai dar. Quantos contornos ele vai dar ao redor da peça antes de começar a própria peça. Skirt Offset Distance. Esses 3 milímetros aqui refere diretamente a... Aqui eu estou vendo o contorninho da peça embaixo, então ele vai contar 3 milímetros para fora e daí vai fazer a linha. A linha do skirt não vai tocar a peça. Então, como essas daqui são as únicas opções de skirt, vamos dar uma olhadinha no físico, o que é isso. Então, não modificou muito o fatiamento do meu modelo, mas tem essa linha roxinha aqui embaixo. Essa linha roxinha aqui, pela legenda, já é o Skirt Brim. Ele é praticamente os dois. O que difere de um para o outro é o número de voltas e a distância que ele está da peça. Então, vamos voltar lá para a configuração. Se eu, por exemplo, colocar aqui 6 linhas de contorno e um offset de 10... vocês vão ver que essa linha aqui ela vai se distanciar mais da peça e ela vai aumentar o número de voltas. E foi exatamente isso que aconteceu. Para que serve exatamente o Skirt? O Skirt ele vai servir basicamente para quando você vai iniciar uma impressão, ele ficar fazendo essas voltas aqui para garantir que quando for iniciar a peça vai ter filamento no bico e vai sair um filamento bem homogêneo. Por isso que até ela se chama até hoje linha de homogeneização. Ela serve basicamente para isso, para ter certeza que vai ter filamento na hora que iniciar a impressão. Então, vamos ver a diferença para o Brim. Só colocar minhas medidas padrão aqui. E agora vamos mudar para o Brim. O Brim ele já mudou um pouquinho as configurações, então eu não tenho mais Loop Lines aqui e eu não tenho mais o Offset Distance, então o Offset Distance vai ser 0.
Então, Brim Loop Lines, eu vou continuar com ele em 10 linhas, então ele vai continuar com esse espaçamento de 10 linhas, mas ele vai chegar mais próximo da peça. Então, como deu para perceber, né? Terminou o Brim, começa a Shell. Ele vai estar colado. Isso daqui gera um pouquinho de trabalho para poder limpar a peça depois. Mas para que você vai usar o Brim? Para que ele serve? Para que ele existe? Então, estão vendo a pontinha desse barquinho? É uma pontinha meio, literalmente uma ponta, né? Pontiagudo. Então, isso daqui tem uma chance leve dele dar o warp, que é um descolamento parcial da peça na mesa. Então, se você usa um adesivo sem vergonha ou aqueles spray de cabelo ainda, que eles pararam de fabricar com PVP, né? Então, ele vai começar a descolar. Então, o Brim ele serve para passar um pouco mais de calor de fora da mesa para dentro e manter essa adesão. Então isso daqui já vem sobre aquele problema, né? Se hoje em dia você tem uma impressora que não tem mesa aquecida, se considere enganado, porque qualquer material hoje em dia ele necessita de mesa aquecida, inclusive o PLA, tanto para facilitar a adesão quanto para facilitar a vida do operador. Então, mesa aquecida é uma coisa que a gente ficou dependente hoje em dia. Então, o próximo campo aqui de Platform Additionals é o Raft. Lembrando que quando ele tem esse online na frente, que é ele sozinho. Então, eu falei sobre o Skirt, falei sobre o Brim, agora vamos falar sobre o Raft. O Raft, como vocês podem ver, ele me apagou essas opções de Skirt e Brim, mas ele me liberou as opções do lado. Então, o que eu tenho nas opções do lado? Aqui já no primeiro eu tenho o Raft Extruder, então voltamos para aquele papo, né? Se você tiver duas cabeças de impressão ou dois extrusores na máquina, ele vai aparecer aqui o 1 e 2 separado. Próximo campo aqui, Raft Offset. Então esse offset aqui é a mesma coisa daquele offset do Skirt Brim. Então ele vai pegar o offset da peça e vai jogar 3 mm para fora. Então agora vamos para a próxima função. Só lembrando que quando ele tiver esse online do lado, quer dizer que ele vai estar sozinho. Então, esses três aqui que eu expliquei, que eu vou explicar até agora, eles são apenas ele. Então, vamos para o Raft Online, apenas o Raft. Então, na primeira opção aqui, voltamos naquele papo, né? Se a sua impressora tiver mais extrusores, vai aparecer aqui. Mas como a maioria só tem uma, só vai aparecer o primário. Então, a segunda opção aqui refere-se ao offset da peça. A mesma coisa que esse skirt distance aqui, 3 mm. Então, se eu deixar aqui esses 3 mm, o Raft ele vai ficar com um tipo de uma inflação 3 mm para fora da peça. Raft Gap from Model. Esse gap que ele fala é uma distância da primeira camada até o Raft. Isso daqui é o que vai facilitar o descolamento da primeira camada e a qualidade dela. Essa opção aqui era para ele mostrar no fatiador, só que ele não está mostrando. No lugar de mostrar essa função aqui, ele está mostrando uma primeira camada bem mais alta do que o normal. Second Layer Z-Lift. Isso daqui ele vai dar um tipo de um Z-Hop, uma levantada de bico na segunda camada. Então, eu não entendi muito bem essa função aqui, mas está sempre zerada. E daí por fim aqui, Raft Line Types. Então aqui você pode escolher apenas lines ou rectilinear. Tem uma diferença entre as duas, mas é irrelevante. Então vamos deixar no rectilinear. Terminada essa primeira parte aqui, que é a principal, vamos salvar e dar uma espiadinha no que é exatamente o Raft. Então, vocês notaram que embaixo ali apareceu uma peça, uma parte amarelinha ali, né? Meio bege, meio cor de cocô. É o Raft. Então aqui pela legenda ele já me mostra que é o Raft. Então, o Raft ele vai ter umas linhas muito grossas. E depois em cima ele vai ter umas linhas mais juntinhas que são bem fininhas. Então, essas linhas grossas aqui, elas ajudam bastante quando a pessoa tem preguiça de nivelar a mesa ou apenas quer uma qualidade extra na peça. Que, por exemplo, depois dessas linhas bem fininhas aqui, num ângulo específico, ele vai começar a primeira camada da peça em cima dela. Então, notem aqui que ele ficou mais ou menos esses 3 mm aqui de espaçamento. Essa distância é o ideal para você conseguir tirar a peça da mesa e descolar o Raft na mão. Não precisa de estilete nem nada. Isso desde que a distância de offset esteja bem calibrada. Então, sobre aquela distanciazinha, aqui por incrível que pareça, ele não mostra o espaçamento, mas ele existe. Então um Raft bruto ele é somente isso.
Então agora a segunda parte sobre o Raft. Aqui embaixo ele vai ter essas 3 abinhas aqui que vão estar com configurações a princípio meio extravagantes, mas pode acreditar que esse é o ideal mesmo para as primeiras camadas de um Raft. Então o que eu tenho aqui? O número de camadas, então como dá para ver lá, né, a linha mais grossa só tem apenas uma camada. Daqui a pouquinho eu modifico isso daqui para a gente ter uma noção do que vai afetar. Velocidade da primeira camada. O ideal é uma velocidade baixa. Aqui está 8 mm por segundo, está perfeito. Por que essa velocidade é tão baixa? Porque ele vai aumentar muito a extrusão. Então, largura de extrusão em porcentagem, ele vai estar em 200%. Então pensa, você tem um bico 0,4, que é o que eu estou usando aqui agora, então ele vai considerar como um bico 0,8. Isso daqui vai ser um absurdo para a impressora. Isso daqui também já entra naquele tema lá. A velocidade baixa ajuda no derretimento do filamento. Logo sendo, né, uma velocidade baixa, com a temperatura ideal do filamento, vai melhorar a adesão entre camadas. Então esses 200% aqui vai estar saindo. Você vai estar imprimindo corda ali literalmente na primeira camada. Como altura de camada, exatamente meio que no absurdo, né? 0,4 de camada, quando na verdade eu estou usando aqui 0,3. O próximo campo aqui é o enfio. Querendo ou não, essa função tem preenchimento, e é aquele zigue-zague que a gente vê. Então está em 33%, que é 1/3 do espaçamento total. E por último aqui, o ângulo de enfio. Então o ângulo geralmente a gente deixa em ângulo reto, né, ou 0 ou 90 graus. Só que esse ângulo aqui, ele vai causar uma dependência. Eu sempre estou falando aqui que essas funções aqui elas dependem de outras, né? Aqui não. Essa função aqui desse ângulo vai causar uma dependência. E a gente já vai dar uma olhadinha nessa causa de dependência. Vamos mudar aqui para 10 camadas para a gente ver exatamente o que vai alterar. Então, como deu para ver, né? Aquela primeira camadinha lá que era linhas grossas, agora ficou isso dali. Lógico que eu não estou recomendando usar isso, estou colocando aqui apenas para fins didáticos. Então, notem o espaçamento. Esse espaçamento entre uma linha e outra é o enfio, 33% de espaçamento. A largura de extrusão, né, já está muito acima de um bico 0,4 normal, e isso daqui é o ideal para poder aderir a primeira camada na mesa. Ele vai passar também o calor que está de toda essa grade embaixo direto para a peça. Então, o recomendado aqui é que você use umas 2 camadas no máximo. É o ideal para poder usar o Raft. E como vocês podem ver, né, a próxima camada aqui que ele entra, ele já vai estar em 90 graus. Essa é a dependência de ângulo. O de baixo lá, esse grosso, ele está em 0 graus. E o de cima, que é dependente da de baixo, ele vai estar em 90. É um ângulo reto em relação ao outro. Então agora vamos explicar um pouquinho sobre essa parte de cima. Então, vou voltar a primeira parte lá do Raft para 1. Vamos voltar para 1 e vamos avançar. Aqui eu tenho quase as mesmas configurações. Então, vamos mudar esse daqui para 10 só para fins didáticos. Para a gente entender aonde que está mudando. Daí, como vocês podem ver, o tamanho lá atrás ele já mudou também, ele já ficou um pouco mais fininho, ele já tem aonde se suportar, então ele já pode voltar para a extrusão normal, ou quase normal, né? Aqui está em 30 mm por segundo, que é a impressão normal de primeira camada, e 150% de fluxo. E ainda assim, uma altura de camada de 0,3, que continua sendo ideal para uma segunda camada de Raft. Daí aqui embaixo já dá uma modificada, né? O enfio que antes era 33, agora está em 50%. Significa que ele tem um espaçamento de uma linha vazia e uma linha preenchida. Exatamente esse espaço. O ângulo de enfio. Essa função aqui é dependente desta anterior. Os campos aqui são exatamente o mesmo, só que muda muito pouco. Então, essa função aqui ela vai ser dependente da outra. Se eu colocar aqui 45 graus, ali atrás ele vai ficar inclinado, já não vai prestar muito. Então, vamos salvar aqui e dar uma olhadinha. Como deu pra ver, né, a primeira camada ela voltou a ser apenas uma, mas a segunda camada, que é o que interessa, ela adicionou mais. O ideal para essa segunda camada aqui pode ser entre 1 e 2 camadas, não precisa ser isso tudo aqui. Então, como deu pra ver, né, o espaçamento dele está certinho, uma linha faltando, então é 50%.
Daí, após isso daqui, ele vai para a próxima camada, que é essas mais fininhas. Essas mais fininhas são literalmente a mesa, a segunda mesa que você vai imprimir para daí conseguir aderir sua peça na mesa. Que daí começa a primeira camada oficial da peça. Então, vamos deixar assim e vamos lá dar uma olhadinha na configuração. Na camada de superfície a gente vai ter uma função a mais, que eu vou explicar. Então, Superfície Layers eu recomendo a partir de 2. De 2 a 5 linhas, de 2 a 5 camadas é perfeito, tá ótimo. A velocidade aqui, 60 mm por segundo. Por que essa velocidade alta? Porque a taxa de fluxo vai estar constante, a altura de camada vai estar ótima para essa largura de bico e a impressão ele já tem onde se sustentar. Então ele já fez a primeira e a segunda linha de raft. Então essa terceira parte aqui é tranquilinho para ele aderir. Próximo campo aqui é o infio. Então, o infio aqui ele precisa ser um pouco mais denso. Então aqui já vai estar em 80%, as linhas vão estar quase encostadinhas. Mas ainda assim, ele tem aquele pequeno espaçamentozinho ali. Esse espaçamento ele tem utilidade. Ele vai literalmente servir para concentrar o calor que vem da mesa diretamente para a primeira camada da peça. Isso daqui vai melhorar muito a adesão. E daí por fim aqui o ângulo. O ângulo aqui ele é diferenciado, ele está em 30 graus. Por que esses 30 graus? Para ele não coincidir com o ângulo de primeira camada. Que o ângulo de primeira camada ele pode considerar como ponte. Então ponte aqui ele vai estar como vermelho. Mas também ele pode coincidir também com os 45 graus ou os 90 graus que às vezes a gente coloca como preenchimento de camada de topo. E por fim aqui, o fluxo. O fluxo aqui já começa 100%, tá perfeito. Então, vamos salvar e refatiar. Como eu não alterei configuração nenhuma, né, então ele vai continuar assim. Então essas camadas aqui eles precisam ficar um pouco mais juntinhas, mas ter esse espaçamento justamente para passar o calor da mesa. Então assim que iniciar a primeira camada, vocês podem ver que as linhas não vão coincidir. Mas o ideal é sempre vocês deixarem em ângulo reto com essas linhas de primeira camada. Então é possível mudar aquele ângulo desde que ele não coincida com a linha do raft central. Falando nisso, vou baixar essa linha de raft central aqui porque tá um exagero. Então essas configurações de raft aqui, a parte mais difícil de você conseguir acertar é esse 0.2 aqui. Esse 0.2 vai variar de máquina para máquina, de peça para peça. Então é uma tentativa e erro, você precisa estudar esta função. Fora isso, o resto é bem tranquilinho, é configuração comum. Daí depois aqui temos outras duas opções, que seria o raft com skirt, que nada mais é do que aquela parte meio bege ali, com essa linha roxa ao redor. Ou seja, uma linha de homogeneização antes de iniciar a peça, isso daí é muito bom, porque daí você vai garantir que o raft ele vai começar bonitinho e não vai danificar a peça. A última função aqui é raft com o brim. Então, novamente aqui é uma mesclagem de funções entre o brim que vai de fora até dentro da peça, no caso aqui ele vai tocar o raft, e daí ele começa o raft. Daí, para que eu vou usar isso? Exatamente pela mesma função que o raft ele tem. Então o raft ele vai pegar calor desde fora da mesa, vai concentrar até o centro, vai impedir o descolamento da peça, ele vai criar uma adesão maior, uma maior área de contato. Na maioria das vezes o raft é um desperdício de material, mas ele tem suas especificações, ele tem sua necessidade de uso. Então isso daí cabe ao operador da máquina analisar sua peça para saber se aquela peça ela precisa exatamente de raft, precisa exatamente de brim, ou se só um skirt já está muito bom. Então, numa peça desse tipo aqui, talvez ela precisasse de skirt, de brim, por causa dessa pontinha aqui. Mas eu arriscaria imprimir ela só com a linha de homogeneização.
Então é isso, minha recomendação é que vocês estudem cada função que foi explicada, que testem, que gastem um pouco de material para aprender. Então, até o próximo vídeo.